São Marcos, no capítulo 8. Glória a Deus, aleluia! Evangelho de Cristo Jesus, segundo escreveu São Marcos, capítulo 8. Aleluia, aleluia, aleluia. Bispo Léo, muito obrigado mais uma vez por poder estar aqui. Deus continue abençoando a senhora, seu digníssimo marido. Deus abençoe, pastor. Em nome de Jesus, pastor Sandro, Ju, os demais pastores. Deus abençoe a toda a igreja do Senhor aqui. Amém. A Emanuel. Amém. Aleluia. Acharam? Amém. Marcos 8, verso 34. Eu vou ler bem compassadamente. Está no telão, você tem a versão do telão, a sua versão. Uma boa leitura, a gente já compreende bastante do texto, não é? Na hora de explicar. Diz assim, a epígrafe do texto é: cada um deve levar a sua própria cruz. Quantas pessoas têm que levar a cruz, irmãos? Uma. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Não feche a sua Bíblia, deixe ela no seu colo. Você pode dizer um amém para esta Amém. Aleluia. Queridos, hoje o culto é de missões. Então vamos conversar um pouquinho aqui sobre este importante assunto, que é um assunto genérico e primordial da igreja. Quando eu digo genérico, porque a igreja que se conscientiza, ela não tem departamento de missão. Ela é missionária. A igreja não pode ter um departamento de missões. Ela tem que ser toda missionária. Uma igreja que não é missionária, ela está fadada a ser um campo missionário. Eu gosto de um pensamento de um grande evangelista, que ele diz que a igreja não é um navio de prazeres, é um bote salva-vida, onde do comandante até os marinheiros todos estão convidados e convocados a participarem desta santa obra que é missões. A igreja não é um navio de prazeres, é um bote salva-vida. Grave isso. Amém, Jesus. E esse assunto é tão pertinente e interessante que todos nós só passamos a entender o que é missão e fazer, seja conforme o pastor leu um dos banners que está escrito que é com os pés que vão, com os joelhos que oram, com as mãos que abençoam, quando de fato nós somos convertidos. Irmãos, se você ainda não entendeu missões, deixa eu te falar, talvez você ainda não tenha se convertido e não sabe. Talvez você tenha se tornado um religioso, alguém que gosta dos cultos, um simpatizante de igreja. Porque a obra do Senhor, a ordem de Cristo em Mateus 28, ide, pregai, é uma ordem imperativa. Ele não disse vai se quiser, vai quem puder. Ele disse ide, ponto.
é para nós irmos e pregarmos a palavra de Deus. Francisco de Assis, um frade italiano do século XIII, ele disse que eu devo pregar sempre, quando necessário abrir a boca. Ou seja, eu prego cotidianamente, com a minha vida. Quando for necessário, eu abro a boca. Amém. Crente prega caminhando, crente prega com Aleluia. seus negócios, Amém. crente prega com a sua indumentária. Eu não estou falando de terno e gravata, eu estou falando de decência na minha vestimenta. Modo de entrar e sair, o crente diz que é crente, e não está escrito aqui. E não é porque o olho brilha, é porque ele tem postura de um servo, de discípulo de Cristo. Aleluia. E as pessoas não perguntam, você é crente? Elas dizem, você é crente, né? É a pergunta retórica, porque ela percebe quem é e quem não é. Assim como tem pessoas que parecem, são os famosos denorex, parece, mas não é. Parecem crentes, mas não são. E estes, de fato, são também conhecidos. Então, missão não é algo que eu posso fazer e faço quando dá. Eu devo fazer, independente. Paulo disse a Timóteo, Timóteo, pregue instes a tempo e fora de tempo. Ele está dizendo, quando der você pregue, quando não der você prega do mesmo jeito. Amém. Pregue quando você acha que deve, e quando você achar que não deve. Quando você estiver de férias, quando você estiver no mercado, quando você estiver no posto, quando você estiver trabalhando, quando você estiver na condição, que acha que não é momento, ali de repente é um momento que Deus vai ajeitar para que você seja missionário, para que você seja um agente de Deus e pregar a palavra. Então essa questão de missões, irmãos, é algo muito sério. Nós fazemos missões o tempo inteiro. Igreja que não respira missão está precisando de ser evangelizada. E inclusive permitam-me aqui, viu, pastor Sandro, eu penso muito nessa questão de que às vezes nós falamos, temos amigos em comuns, como eu sei que é um grande amigo dessa igreja, o Daniel, que prega na África, faz uma obra linda, não é? E muitos outros pastores em vários continentes. Isso é maravilhoso, porque quando a gente fala de missões, a gente tende a olhar aí as bandeiras e fazer a questão da missão transcultural, não é? Mas mais do que a transcultural, nós temos as missões urbanas e aquela missão que é feita no cotidiano. E deixa eu te falar, existe uma missão que é feita aqui dentro, inclusive, também. De repente, se der tempo, a gente fala dela. Mas deixa eu só falar um negócio. Às vezes a gente acha que o Talibã, a Al-Qaeda e estes partidos, mais do que uma questão política, uma questão os muçulmanos, né, o Islã, são terríveis, atrozes e matam com muita sagacidade. Na verdade, eles são grandes missionários, porque eles têm feito muitas pessoas se converterem por causa do seu gesto e por causa dos seus métodos. Porque lá, e quem está nesses países árabes, por exemplo, e quando se decide a Cristo, são crentes de verdade. Até porque eles sabem, porque ou são ou não são. Não tem negócio de meio termo. E às vezes eu fico imaginando que a gente gosta muito e acha que temos que fazer missões nesse lugar. E devemos, ótimo. Só que às vezes eu fico imaginando nós aqui no Brasil, que achamos que somos verdadeiramente uma nação evangélica. E aí eu fico te pergunto, será que verdadeiramente somos estes tais evangélicos dos quais nós conclamamos? Porque quando eu vejo que no nosso país existe um negócio chamado troféu promessa, e eu fico imaginando, será que isso tem a ver com o cristianismo? Quando eu penso em o mercado gospel que virou rentável e enriquece muita gente, eu fico imaginando, será que isso tem a ver verdadeiramente com o cristianismo de Cristo? Nós estamos crentes verdadeiramente? Será que fazer festa para nós, eu espero que não seja o caso da Emanuel, mas em muitos lugares que eu vou, prego muito em congresso, e eu sou bem sincero, irmãos, não é muito meu feitio. Prego, mas não é muito meu feitio, até porque não me convidam muito, até porque minha mensagem não é uma mensagem que faz o povo pular, e geralmente em festa o povo gosta de pular. Mas de qualquer forma, você vai lá, não tem às vezes uma pessoa não crente. Só tem crente, é festa para nós. E aí eu te pergunto, será que isso verdadeiramente é evangelho? Nós estamos acostumados com o ambiente de culto. Inclusive nós mudamos de um tempo para cá. Eu estava vendo o jovem que estava cantando ali, o irmão no violão, olha a letra do louvor.
Mas hoje nós estamos cantando tão egocentricamente que é glórias para mim, louvado seja eu e bendito é meu nome. Eu vou vencer, eu vou pular, eu vou vencer, eu vou correr, eu vou não sei o que, eu vou, e Jesus nunca parece que aparece. É sempre nós. Isso é algo crítico e nós precisamos de pensar sobre essa questão de missões dentro deste ano. Ou seja, nós precisamos de voltar para a cruz de Cristo urgentemente. Aleluia, Jesus. Ou então, irmãos, nós precisaremos ser evangelizados. Amém. Ou nós voltamos para a cruz de Cristo e entendemos que nós só somos alguma coisa, conforme disse Paulo. Se eu tenho que me vangloriar em alguma coisa, é na cruz de Cristo. Quando eu me escondo atrás de Cristo, quando eu estou crucificado com Cristo, quando já não vivo mais eu e é Cristo que vive em mim, aí nós fazemos a vontade dele de forma graciosa e poderosa e nós não mais queremos aparecer. Então nós precisamos pensar nesses conceitos missiológicos, se verdadeiramente nós estamos sendo missionários ou então nós estamos sendo campo missionário. Quando eu olho para esse texto, que é um texto riquíssimo e maravilhoso, o versículo que nós lemos primeiro, verso de número 34, se você ainda está com a sua Bíblia aberta, ele vai falar sobre 3 grupos aqui que temos e é interessante. Primeiro, e chamando a si a multidão, quem chama é Jesus. E é interessante que ele chamando o primeiro grupo aqui é chamado de multidão. Quando nós olhamos, por exemplo, lá em João capítulo de número 6, a Bíblia vai dizer que eram cerca de 5.000 homens, que Jesus multiplicou pães e peixes, fora mulheres e crianças, não é assim que está escrito lá? Primeiro que o Senhor multiplicou para 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Veja que era o lanche de um garoto, virou comida para toda uma multidão e ainda sobrou 12 cestos cheios. Veja que só sobrou 12 cestos, porque foram 12 discípulos que trabalharam. Se tivesse sido só o grupo de missões, talvez 3, só sobraria 3 cestos. Mas quando é a igreja, o colégio apostólico, é os 12, sobra 12. Amém, Jesus. Isso é um segredo interessante. Não adianta, querido, você querer colher daquilo que é missões se você não faz. Você só terá a bênção da missão dentro de si e na sua casa no dia que você fizer. Talvez usando um destes métodos dos quais estão aí, que literalmente tem a ver com os joelhos, com a mão, ou com o fazer. Fato é que precisa-se fazer alguma coisa, tomar alguma decisão, tomar alguma atitude. E aí Jesus ele chama a multidão. Aquela multidão de João 6 tinha 5.000 pessoas, ou seja, homens contabilizados. Se cada homem ali fosse casado, teriam 10.000. Se cada um tivesse um filho, teriam 15.000. É uma grande multidão ou não é? Jesus está sempre cercado de multidão. Mas é interessante que na multidão, a multidão não tem nome. Jesus chamou. Nós lemos aí, e chamando a si a multidão. Só que dentro do grupo da multidão, vamos continuar a leitura aí, com os seus, o quê? Discípulos. Quantos discípulos ele tem? 12. Os 12 estão dentro da multidão. Os 12 já têm nomes, e a gente sabe os nomes deles. Só que é interessante que ele chama para si a multidão com os seus 12, e aí ele vai dizer, quantas pessoas? Quantas pessoas está no texto aí? Se alguém. Quantas pessoas é alguém? Quantas, irmãos? Uma. Se alguém. Isso é interessante que Jesus ele chama a multidão. Dentro da multidão estão os seus discípulos. E ele vai dizer, se alguém quiser vir após mim. Veja que Jesus, ele chama a multidão, mas na hora da interrogação é algo pessoal. Se alguém. Sabe quando nós estamos no meio de uma multidão, por exemplo, como esta pequena multidão que estamos aqui? Se de repente eu disser assim, irmãos, eu quero aqui conclamar e fizer um apelo e chamar aqui na frente, talvez você vai vir arrolado no meio de um grupo, porque talvez você não
quer aparecer. Ou se eu disser assim, olha, quem é que precisa disso, ou vamos fazer uma oração com este propósito, se coloque em pés, aí todos a gente vai na carona, é a multidão. De repente a gente quer ficar no anonimato, na verdade, para se eximir da responsabilidade. Então a gente gosta do multidão, porque no meio da multidão, a gente é mais um. Mas Jesus não se relaciona com a multidão. Jesus não chamou para ser os seus discípulos uma multidão. Ele elencou, ele chamou um a um conforme ele quis. Irmãos, isso é extraordinário. E quando ele vai neste texto dizer assim, e ele disse, se alguém quiser vir após mim, é alguém. Não é dupla, não é trio, não é quarteto, não é dúzia. É alguém. E alguém tem nome. Irmãos, Deus não tem problema com numerolatria. Ele não fica se auto-intitulando, denominando ou querendo ser o Deus da multidão com uma questão de número. Deus não se ilude com números, irmãos. Além disso, Deus também não tem problema com numerofobia. Ele também não tem medo de número. Sabe por quê? Porque Deus não conta número em termos de multidão. Deus sabe quem somos. Deus sabe o que nós precisamos. Deus sabe da nossa capacidade e também sabe da nossa debilidade. Irmão, deixa eu te falar um negócio. Quando ele diz quem quer vir, ele não está dizendo deixe-me ver o seu currículo, deixe-me ver a sua credencial, deixe-me ver no que você é formado. Ele não está contando com pessoas que são grandes. Ele não está contando com figurões ou figuronas. Deus não está contando com o que você tem no bolso ou no banco. Deus não está querendo saber da sua conta bancária. Deus quer saber de você como indivíduo. Glória a Deus, aleluia. E depois, se precisar destes recursos e ele achar que deve usar, aí ele usará. Mas é interessante que ele conta com o indivíduo. Ele chama para si. Ele vai dizer, quem quiser vir após mim. Ótimo. Até aqui, nós temos livre-arbítrio ou não? Sim. Quem quiser. Ele não obrigou. Esse negócio de livre-arbítrio, eu não vou entrar no contexto de livre-arbítrio aqui, irmãos, de predestinação. Não é isso, pelo amor de Deus. Mas eu quero só pensar com você que até que Jesus te chamou, te salvou e perguntou, você me quer? Você tinha, de fato, livre-arbítrio. Você teve direito de escolher ou não escolher. Querer ou abrir mão. Não é? Só que é interessante que tem uma vírgula. Se alguém quiser vir após mim, vírgula. Ou seja, tem aí requerimentos. E qual que é o primeiro requerimento? Negar-se. Negue-se a si mesmo. Irmão, como é fácil nós olharmos para o próximo e dizermos, olha, seria bom que você negasse. Ou então, para mim negar, está condicionado a fulano, porque tem uma palavrazinha, eu acho que ela é nova, é um neologismo, uma palavra nova, não sei se ela chegou aqui, mas chamado ranço. Chegou. Chegou? Então, mas enfim, às vezes eu estou com ranço do pastor Santo. O meu problema de fazer a obra é que o meu negócio não é que eu tenho que negar a mim, eu tenho que negar a ele. Porque eu estou com ranço, Santo. Mas o que o Santo fez? Nem ele sabe. É que eu não gosto do cabelo dele para cá. Deu para entender? Eu não gosto dele. Aí eu fico com um ranço. Eu digo, Jesus, eu não vou porque eu tenho que negar o santo. E aí Jesus disse, mas você não tem nada a ver com o santo. É João 21, quando Jesus vai lá na praia pegar 7 discípulos desviados. E aí eles pescam a noite inteira. Vão pescar, né? Mas não pegaram nada. Porque Jesus disse para o cardume de peixe, vocês somem daí.
O peixe, que é um ser irracional, age por instinto, obedece à voz de Deus. E 7 homens que tinham participado do colégio apostólico, que são racionais, dizem inteiramente de Cristo, não obedecem. É verdade. É interessante, não é? Mas enfim. Jesus chegou lá e disse... irmãos, isso é fenomenal. Jesus fazendo missões com os seus de casa. Ele não chegou lá para os discípulos e disse: ô seus fanfarrão, ô seus crente Nutella, seus picareta, seus largados. Ele não disse, irmãos. Se você olhar no texto, ele disse assim: filhos, olha isso, vocês têm o de comer. Aleluia. Vocês já jantaram? É de manhã cedo, irmão. Ninguém pegou nem uma marmita. Vocês já jantaram? Aí ele disse: não. Aí o João olha e disse: ô Pedro, parece que é Jesus. O Pedro está peladão. Pedro pumba na água. Se caramba, melou. É o mestre, lá veio ele fazer visita, né? Já vem ele domingo de manhã, bater na porta. E quando Jesus o chama, disse: vem, eu tenho aqui um prato melhor do que o do Jacan. Tem um peixe aqui tremendo, tem pão assado, tem peixe assado. Vem comer, porque eu sei do que é que vocês precisam. Aleluia, aleluia, aleluia. E quando eles vêm e comem, olha como isso é extraordinário. Jesus vai perguntar para Pedro, porque Jesus tem uma questão com Pedro exclusiva e específica. Porque antes de Jesus ser julgado, Pedro o negou 3 vezes, dizendo que não conhecia. E o termo conhecer na Bíblia significa ter intimidade, conhecer de bem próximo. E aí nós lemos que quem nega Jesus aqui, lá Jesus vai fazer o que com ele? Não negará. Isso está aí no versículo número 38 do texto que nós lemos. É por isso que a gente precisa de ser um bom missionário aqui e dizer em todos os lugares que a gente conhece Jesus. Porque quando alguém diz: tu é crente, né? Se você quer... Por quê? Eu vou na igreja de vez em quando. Não. Sou. Ô glória, aleluia. Graças a Deus eu sou. Amém. E deixa eu te falar um negócio. Jesus também quer te salvar. Aleluia. Jesus tem tudo o que você precisa. Jesus é o que você precisa. Aleluia. Ô irmão, essa palavra vai sair como uma lança e vai atingir. Mas Pedro negou, e aí Jesus vai então, já que ele negou 3 vezes, Jesus vai perguntar para ele 3 vezes: Pedro, tu me amas mais do que estes? Há quem diga mais do que o seu ofício, mais do que estes pescadores, enfim. Você me ama? Agapas me, amas-me como eu te amo? E o Pedro, que ainda não se converteu, ele disse: Filoci, Filéu, eu tenho por ti consideração. Meu amor não é como o do Senhor para comer. Aí passa mais um tempo, eles estão comigo, comendo. Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, agapas-me, amas-me como eu te amo? Aí ele vai dizer: Filoci, Senhor, eu tenho por ti consideração. Irmão, deixa eu te falar um negócio. Hoje o Senhor pergunta aqui para nós na Emmanuel. Mas só que hoje, pastor Sandro, eu não vim pregar aqui, Bispo Léo, para o CNPJ. Eu não vim pregar para dezenas aqui, eu vim pregar para CPF. Então Deus está te perguntando: Carla, Antônio, Cleusa, Fabrício, Maria, Custódio, Márcio. Deus está nos perguntando hoje: você me ama como eu te amo? Amém, Jesus, aleluia. Agora deixa eu te falar. Não responda, mas seja sincero. Será que os teus atos, os nossos atos, respondem como de alguém que de fato entendeu o que é o amor de Cristo? Derramado lá na cruz. John Stott, ele disse: no dia que você quiser saber da tradução e o significado de amor, não vá ao dicionário, vá ao Calvário. Quer saber o que é amor? Não vá ao dicionário. Aurélio é muito pobre para dizer o que significa amor. Vá ao Calvário. E você vai entender e ver
o que significa amor. É o João 3,16, porque ele amou o mundo de tal, é inexplicável, é inenarrável, é imensurável, é indizível. É algo que não se percebe, não se comede, não se aquilata. É de tal. É tão interessante que esse amor perdura-se por 2000 anos. Amém. Aleluia. E aí o Senhor pergunta a terceira, agapasmi. Na verdade, na terceira ele vai dizer filoci, né? Porque ele vai dizer, é consideração que você tem por mim? E ele vai dizer, o Senhor sabe de todas as coisas, ou seja, não adianta eu mentir. Eu já menti uma vez, o Senhor me pegou na quebrada. Eu disse que não é legal, o Senhor disse que eu ia, e o Senhor falou até a quantidade, e o Senhor me pegou. Então o Senhor sabe que eu ainda não consigo dizer que te amo. Deixa eu te falar um negócio, de repente, você hoje aqui é um coração missionário, e com essa palavra te confrontando, você está entendendo que às vezes você não tem condição de ser um missionário, mas você é um coração missionário. Pastor, mas eu sou crente já, eu sei. Mas hoje você pode sair daqui entendendo que você tem que sair, entendendo que não é mais um pescador, deixe-me usar a metáfora, de um peixe comum, mas você precisa sair daqui um pescador de homem. Você tem que subir o nível no que diz respeito à pescaria. E é tão interessante que eu estou falando do negar a si mesmo aqui, e aí, é que eu vou abrindo umas janelas, mas eu vou fechando, né? Vamos lá. E aí quando ele vai falar isso a Pedro, o Senhor vai dizer para Pedro, Pedro, quando tu era mais novo, tu cingia-te a ti mesmo, ia para onde tu querias, mas vai chegar um tempo que você vai ser levado para um lugar que você não quererá ir. E a Bíblia vai dizer que Jesus falando isso, falava da sua morte, da morte de Pedro. Só que aí o Pedro, irmãos, ao invés de olhar para Jesus e tratar Jesus, ele olha para o João e diz assim, e dele? Aí o Jesus disse assim, ô Pedro, foca aqui, deixa o João. O que é que você tem, se eu quero que ele fique até que eu volte, até que eu venha? Ou seja, se eu quero que este seja o único que morra de morte natural. Sabe o que isso representa? O Pedro não havia se convertido, por isso que ele está dizendo, e esse? Quando Jesus disse, quem quiser vir após mim, tem que auto-negar-se. Eu não posso dizer que eu estou condicionado a fazer a obra mediante a outrem. Eu não posso dizer que eu estou condicionado a fazer a obra por causa desse ou daquele. Lá em Lucas 9, a partir do verso de número 57, Jesus está andando e tem alguém dizendo, Senhor, eu quero te seguir por onde quer que fores. Irmãos, esses oferecidos são um problema. Aí Jesus dá uma resposta andando mesmo, porque disse, esse aí eu estou vendo que não vai. Olha, as raposas têm tocas, têm covil, as aves do céu têm ninho, eu estou aí sem ele e sem beira, não tenho onde reclinar a cabeça. Aí acaba que diz que ia com Jesus, onde fosse, ele coçou a cabeça e caramba, então quer dizer que tem dia que eu vou dormir não relembro, tem dia que eu não vou saber para onde vou. Jesus disse, é isso mesmo. E tem dia que eu passo a noite todinha orando, depois de ter trabalhado uma manhã inteirinha, eu passo a noite inteira orando. Você vai querer? Aí disse, mas assim orar? Ele disse, orar. Depois eu vejo. Aí tem um outro que o Senhor disse assim, vem. Ele disse, Senhor, eu vou, mas deixa primeiro eu enterrar o meu pai. Aí Jesus disse, deixe os mortos enterrar os seus mortos. Vem, segue-me. Isso é condição. Sabe o que ele está dizendo? Deixa meu pai morrer, porque o meu problema é o meu pai. Sabe, meu pai está bem velhinho. Quando ele morrer, o senhor vai ver que eu vou virar um missionário. Você vai ver. Sabe o que Jesus disse para ele? Deixa os mortos, ou seja, quem está para morrer, deixa ele morrer. Não é você que vai cuidar do seu pai a ponto de ele não morrer. Se eu quiser, eu mato você primeiro e deixo ele vivo. Isso é na minha versão, tá? Parafraseando é isso aí. Porque a gente quer fazer, olha, ô bispa, quando eu me aposentar, está faltando 3 anos, a senhora vai ver. Quando eu me aposentar, a senhora vai me ver aqui de manhã, de tarde e de noite. Olha lá, bispa.
Você vai lá para um sítio, vai colocar Chitãozinho Chororó, uma rede preguiçosa para deitar. Um rancho fundo. Vem para lá no fim do mundo. Igreja, eu vou na ceia. De vez em quando tem que ligar para o irmão que não lembra nem o que é da ceia. Irmão, a gente precisa de fazer missão hoje. Amém. Aleluia. Eu preciso ser missionário hoje. Eu não tenho como ser missionário amanhã e não posso ser ontem. Eu tenho que ser hoje. Amém, Jesus. Jesus vai chamando e eu vou dizer: Senhor, eu quero seguir-te, mas deixe-me primeiro eu despedir dos que estão na minha casa. Sabe o que é que ele está dizendo? Eu tenho um entretenimento primeiro, depois que eu resolver o entretenimento, aí eu vou. E Jesus está dizendo assim: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Irmão, ele está dizendo, sabe o que? Missão é algo sério. Eu estou falando que é tão sério que eu não tenho eira e nem beira. Só que quando eu olho lá em Salmos número 37, um homem que morreu com cerca de 70 anos e governou Israel por 40, que é o Davi, ele vai dizer assim: eu fui moço e hoje eu sou velho. Eu nunca vi um justo desamparado. E nem a sua descendência mendigar o pão. Sabe o que o Davi está dizendo? Eu me entreguei de corpo e alma na obra. Fui um homem rico, mas eu digo que tudo pertencia ao Senhor e o meu viver era dele. Fiz por ele, fiz para ele, porque a glória é sempre dele eternamente. Irmãos, eu duvido das minhas dúvidas que se você se negar e fizer a obra de Deus de fato como ele quer que você faça, se as coisas não darão certo. Aleluia. Fazer a obra de Deus implica em negar-se. Só que essa negação aqui é uma negação pessoal. Irmãos, o nosso maior inimigo não é Satanás. O meu maior inimigo não é você. É verdade. O meu maior inimigo não é o Estado, não é o governo, não é a esquerda, a direita, o centro, ou seja lá quem for. O meu maior inimigo dorme comigo e não é a minha esposa. O meu maior inimigo sou eu mesmo. E esse inimigo que chama Márcio, ele é tão atroz, é tão terrível, que ele deita e não desliga. Fica macumunando, engendrando o que ele vai fazer comigo amanhã. Fica ou não fica? Porque tem dia que a gente deita e ainda a gente sonha. Ele fica lá sonhando com umas coisas que, né? Aí você fala: miserável homem que eu sou, nem dormindo. Tu não dorme não, homem interior? Vagabundo, vai dormir. Me deixa, me erra. E a gente sonha uns negócios, não é, irmão? Você dorme, não sei o que, de vez em quando sonha matando, não é? Matando umas pessoas. Não mata? Fazendo umas coisas erradas, não é? E a gente levanta, eita, a gente já levanta, faz o sinal da cruz, que já, né, cruz, já pega o texto. O velho homem levanta, tem dia que estão assim, ele já levanta logo, ele faz uns 3, já reza logo umas 4. Quando o velho homem levanta com força, é assim. Ou não? Ou é só comigo que acontece isso? Pelo amor de Jesus, me ajuda aí, irmão. Ai, confessa e deixa. Aleluia. E a gente sonha, a gente imagina. E é essa imaginação, são estas coisas que eu preciso de negar. Permitam-me aqui o termo negar, do qual é colocado aqui, que Jesus dita, que ele fala e que Marcos escreve,
aperneomai é o termo grego, e aparneomai significa eu nego, eu desconsidero, eu desprezo, eu ignoro, eu repudio. Olha isso. Negar tem literalmente a ver com isso. Eu desprezo, eu desconsidero, eu ignoro, eu repudio. Seja outra pessoa ou eu mesmo. E quando eu digo aqui, porque o termo está aqui de outra pessoa, é aqueles que me atrapalham. E quando tem alguém que atrapalha, você precisa de negar. A má companhia, precisa de negar. Lembra de um hino? Eu lembro bem dele, porque eu cantei nas crianças, e como não faz muito tempo eu saí do grupo, eu lembro dele. Não sei se vocês cantaram. Caminhando eu vou para Canaã. Lembra? Ai, cadê o pessoal? Sandra, não é da sua época. Você regia grupo de criança, Sandra. Esse cabelinho pro lado e cantando. Esse é meu problema, assim. Hoje você viu o calcanhar de Aquiles aqui. A gente não cantava? Caminhando eu vou para Canaã. Aí não é de dizer o quê? Se você não vai, não me peça. Olha, irmãos, olha que lindo. Se você não vai, tipo assim, me erra, hein? Vaza. Não me peça, digo. Aí, em determinada estrofe, a gente era tão radical com o negócio, isso é. Aí a gente dizia assim: se meu pai não vai, não me peça eu ir. Aí depois cantava: se minha mãe não vai. Não cantava assim? Cantava. Oxi, olha, se meu pai não vai, ó. Me deixa. Porque a questão aqui é negar a si. É individualismo, irmão. Escuta, eu não estou falando de individualismo, de sermos egocêntricos. Não é isso, não é egoísmo. O negócio é Deus e eu. É negar. Eu não posso olhar para o que você está fazendo. Irmão, quando eu leio Hebreus capítulo número 12, e o verso 2, que lá tem um gerúndio lindo, dizendo assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Olhando, um gerúndio. Olhando, é contínuo. Quando eu olho, Jesus está ali, não estou olhando. Eu tenho um tempo de olhar quem está aqui? Se o irmão está pondo o cabelo para o lado ou não? Hã? Eu estou fazendo o quê? Eu estou olhando. Eu estou o quê? Olhando. Eu estou olhando. É Neemias que está reconstruindo os muros. Sanbalate e Tobias, Gesem manda uma carta: vem festejar conosco. Ele disse: eu estou trabalhando. Eu não posso. Eu estou ocupado. Eu estou na obra. Irmãos, isso é maravilhoso. Tem uma emboscada. Ele nem precisa de orar pedindo discernimento. Ele diz: quem está engajado na obra não tem tempo para aquilo que é pecaminosidade. Eu estou olhando para Jesus e eu estou focado na cruz de Cristo. E é impossível alguém estar focado na cruz e não ser missionário. Jesus está na cruz e tem um que está esconjurando, está com chacota, mas tem outro que vê em Jesus a solução. Isso é extraordinário. Negar. O termo negar ainda, além disso que eu já falei de desconsiderar, desprezar, ignorar, repudiar, isso sugere, sabe o quê? Rejeitar fortemente, especialmente a fonte, a originalidade daquilo que me faz desvirtuar. Isso é recusando-se totalmente e reconhecendo essa fonte original envolvida. Irmãos, tem coisa que a gente precisa de cortar. Deixe-me falar aqui algo a respeito desse negar para ser um missionário. O negar a mim mesmo. O problema hoje é conosco, então por isso que eu vim pregar para a CPF. É você, não é? O negócio é direto contigo. Aleluia. Eu não estou pregando para o seu vizinho. É nós. É nós dois. É Jesus e eu. Esse negócio aqui é tão interessante que a gente tem. Nós cantamos por muito tempo um louvor que dizia: entra na minha casa, entra na minha vida, não é?
tal. É gostoso cantar aquilo no congregacional, né? No meio da multidão, né? Aí Jesus pega o outro, não me pega, né? Aí a gente tá, entra na minha casa, entra na minha... Olha só quem estava cantando. Mexe na minha estrutura, não sei o que, né? Não, mexer na estrutura é um negócio tremendo, hein? Entra na minha casa, na minha vida. Aí eu comecei a mudar um pouco a letra do hino, pregando durante essa época toda. E eu dizia, irmãos, a gente pode de fato cantar, mas tem gente que está dizendo, entra na minha casa, entra na minha vida, mas não mexe no meu computador. Não. Né? Entra na minha casa, entra na minha vida, pastor Santana. Mas no meu porta-luva não. Lá não, Jesus. Lá tem um negocinho, sabe, Jesus? Lá naquela gaveta, Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida. Mas lá no escritório, Jesus, lá na faculdade, lá não. O Senhor entra na minha casa, entra, mas lá, porque assim, Jesus, tem um negocinho, um pecadinho, desse tamanho, de estimação, ele é bem pequenininho. Mas eu domino ele, Jesus, fica tranquilo, ele não me domina, eu domino ele. Aí Jesus está dizendo assim, quem quiser vir após mim tem que negar-se. Tem que desconsiderar, desprezar, ignorar, repudiar. Irmãos, nós temos que nos desvencilhar de tudo que é nosso. Quando Paulo ele disse, eu já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ele está dizendo assim, eu não tenho mais vida, a minha vida é Cristo. Quem olha para mim tem que olhar para Cristo. Tanto que ele escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer assim, a respeito do meu evangelho. Paulo já nem fala que o evangelho é de Cristo, ele está dizendo o meu. Paulo ele se torna um estereótipo do próprio evangelho. Paulo se personifica no evangelho, irmão, de tal maneira que Paulo já não tem mais identidade de Paulo e de Cristo. Ele é Cristo, Cristo é ele. Ele está olhando para alguém e como se dizendo assim, olhe para mim. É o que Pedro e João diz lá em Atos 3, para aquele paralítico, olhe para nós. Porque o que você quer eu não tenho, mas o que você precisa eu tenho de sobra. Coloca-se de pé. Isso é extraordinário, irmãos. Deus santo, aleluia. E aí eu vou terminar porque meu tempo já deu. A questão de termos livre-arbítrio, uma vez que eu escolho querer Cristo e eu me nego, aí eu te pergunto, há livre-arbítrio aí? Já há livre-arbítrio? Não. Por que nós muitas vezes oramos, Senhor, cumpra a tua vontade, faz, Senhor. Mas a gente ora de joelhos assim, mas daqui a pouco a gente está cuidando de tudo de novo. Senhor, faça a tua vontade, ou seja, porque eu não tenho mais vontade. Senhor, me usa. Senhor, me leva. Senhor, eis-me aqui. Ô, irmão, quando a gente diz eis-me aqui, a gente está se colocando à total disposição. Eu estou dizendo, eu não tenho mais liberdade de arbitrar dentro daquilo que era os meus conceitos. Eu não posso mais. É Cristo que vive em mim, é Cristo que arbitra no meu ser. É Cristo quem manda. Tem um hino da harpa que diz, se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com Ele irei. Ele andando comigo, está tudo certo. Eu preciso de Cristo comigo. Irmãos, nós precisamos de nós desvencilharmos, entendermos que Cristo é nas nossas vidas e nós precisamos de amá-lo, querê-lo de uma forma extraordinária. E aí o nosso ser verdadeiramente será deixado de lado. E eu não quererei mais viver com liberdade de escolha, mas eu colocarei tudo isso na mão do próprio Senhor. Isso é tão maravilhoso, escute isso. Isso é tão maravilhoso que o Paulo, quando ele vai narrar lá em Filipenses, capítulo de número 2, a partir do verso de número 5, ele vai falar a respeito de Jesus servo. Ele vai dizer assim, olha, de sorte que haja em vós
o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É o que Paulo está escrevendo aos irmãos filipenses. Que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se. Ô irmão, esse termo aniquilou-se, do grego significa esvaziou-se. Ele desconsiderou aquilo que era. Ele aniquilou a si mesmo e tomando a forma do quê? De um servo. Não era de alguém que tinha identidade. Isso é excepcional. Veja que Cristo, sendo Deus, esvaziou-se e tornou-se um servo, fazendo-se semelhante aos homens. Vai tomar a cruz. E é por isso que é interessante, por isso que ele está dizendo, se vocês quiserem, vocês têm que, assim como eu, esvaziei-me de mim mesmo. Irmão, Deus sendo Deus. Isso é tão excepcional, que lá em Apocalipse capítulo 13, verso 8, a Bíblia diz que o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, olha isso, o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. O mundo foi fundado, antes de existir Adão, existiu o cordeiro morto. João escreveu isso porque o próprio Senhor disse para ele, eu estava morto desde uma eternidade passada. Por quê? Porque eu já sabia, sabendo, conhecendo dos vossos pecados e das vossas debilidades, vocês não conseguiriam. Então eu vim e me humilho e humanizo-me e coloco-me na cruz, e ninguém pode tirar a minha vida, mas eu a dou. Olha isso, ninguém pode tirar. A Bíblia não pode impor sobre você, você que tem que se autodoar, é você que tem que querer aniquilar, é você que tem que querer. Porque nem Jesus está dizendo assim para você, vem, porque eu te obrigo. Ele está dizendo, se alguém quiser. É extraordinário isso aqui, não é, irmãos? Hein, pastor Santo? É se eu quero. A pergunta que não cala é, eu quero ou não, irmão? Você quer ou não? Porque com Cristo não existe meio termo, ou eu quero ou eu não quero, ou eu largo ou eu abandono, ou eu corro para os braços dele e pronto. É assim, queridos. Ou então nós estaremos fadados. Ah, pastor, mas quando o senhor fala de nós nos entregarmos por inteiro, então quer dizer que eu vou ter que abandonar minha vida, eu vou ter que abandonar emprego? Irmãos, quando a gente se coloca diante de Deus, a gente está dizendo assim, Senhor, faça o que o senhor quiser. Se Ele de repente quiser te usar de forma extraordinária, do jeito que você está, lá no seu ponto de trabalho, lá no seu lugar de estudo, lá onde você mora, Ele vai te usar, ótimo. Mas se Ele quiser de repente te levar daqui lá para o Piauí, lá para o Ceará, lá para o Afeganistão, lá para a China, lá para, sei lá, para onde for, para a Europa, Ele vai levar. Agora deixa eu te falar, cantando aqui nem dá água, se Cristo comigo vai, fica tranquilo, irmãos, não faltará. Cristo indo, nada faltará. Jesus indo, nada faltará. Uma vez que eu lanço-me nos braços de Cristo e creio na sua provisão, olha isso, porque eu não creio em Cristo como provedor, eu creio em Cristo como provisão. Provedor é alguém que dá. Eu não quero Cristo dando, eu quero Cristo sendo. Tem diferença ou não tem? Hã? Ah, Senhor, seja meu provisão, seja minha provisão. É o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e não faltar-me-á como pastor. Ovelha não precisa de pasto, ovelha precisa de pastor. Ovelha não precisa de água tranquila, ele precisa de pastor, porque o pastor o leva, o pastor conduz, o pastor sabe onde é. Aleluia. Ô irmãos, tem uma grande diferença. Talvez muitas pessoas não querem porque não entendem isso. Mas quando nós entendemos, eu quero, eu preciso. O Isaías só quis depois que ele perde seu primo Uzias. Quando morre Uzias, ele vai para o templo e o Senhor se revela extraordinariamente a ele. E ele para com ai de você, ele vai dizer ai de mim. Sabe por quê? Porque agora ele está olhando para Cristo. O que mais nós precisamos é olhar para Cristo e dizer, Senhor, o que é que eu preciso? O que é que o Senhor quer? Quando ele disse, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ele está dizendo, é eu. Porque sabe o que ele disse que é eu? Desesperadamente, porque ele não vê mais ninguém. Ele está no templo, está cheio, mas não tem problema.
Porque Jesus não está contando com multidão, Jesus está contando comigo. Se eu quiser, você quiser e o outro quiser, Ele vai montar uma grande seleção e nós vamos fazer a obra conforme tem que ser feito. Mas eu não preciso de 2, de 3, de 10, de 20, de 100. Jesus precisa de mim e acabou. É comigo e é de mim que Ele está fazendo. Irmão, Ele precisa de você. Tanto que quando Jesus, Ele nasce, na profecia de Isaías, no capítulo de número 9, verso de número 6, Ele vai dizer assim: porque um menino se nos nasceu, e um filho se nos deu. São duas pessoas? Não. É um, que tem o que a gente chama na teologia de união hipostática, ou seja, são duas naturezas, a humana e a divina. Quando Isaías diz, porque um menino se nos nasceu, é o filho da irmã Maria que nasce. Mas o filho que é dado é o Filho de Deus. O menino que nasce tem mãe, mas não tem pai. Mas o filho que é dado tem pai, mas não tem mãe. Amém. Isso é extraordinário, né? Verdade. Porque Jesus não tem data de nascimento. Ele é eterno. Só que o filho da irmã Maria tem. Então o menino nasce. Quem? O filho da irmã Maria. Qual vai ser o nome? Jesus, porque o anjo deu. Ele vai para a cruz. Ele morre. E Deus, o Deus Filho, não, Ele não morre, porque Ele não tem como morrer. Ele doa a sua vida, mas Ele vai às partes baixas, leva o cativo cativeiro, dá dons aos homens, inaugura o paraíso. E Ele lançou-nos uma palavra maravilhosa em João 14. Não se turbe o vosso coração, crente em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para mim mesmo, para que eu tome-os, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Essa palavra é uma palavra de consolo para nós. Queridos, seja missionário. Seja missionário. Seja missionário. Por certo, a bispa, os pastores orientarão a igreja e vocês farão missão da melhor maneira. Mas seja. Ah, mas não olha quem está. Quem está com o nome aí, bispo? Não. O seu nome está lá. O seu nome precisa estar. Não olhe quanto precisa. O que é que você pode fazer? Faça e Deus te abençoará para a glória do seu santo e eterno. Você recebe essa palavra em nome de Jesus?